Boa tarde, galera. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre ciclo trigonométrico e arcos trigonométricos. Observe a circunferência abaixo. Ela apresenta raio unitário e está associado a um plano cartesiano. Pessoal, sempre o centro do círculo trigonométrico coincide com o ponto de encontro dos eixos x e y do plano cartesiano. Bora procurar entender o círculo trigonométrico a partir do que nós aprendemos com o plano cartesiano, tá? Então vamos começar aqui. Aqui eu tenho um ponto A. Ponto. Se é um ponto, o ponto é formado por um par de números, a qual chamamos coordenadas do ponto. Professor, e qual seria essa coordenada? 1 e 0, tá? 1, por que 1, professor? Gente, bora lá. Quando a gente está no plano cartesiano, sempre a gente começa no centro. Então, para eu encontrar a coordenada do ponto, o primeiro número é referente ao eixo x, o segundo número é referente ao eixo y. Então, primeiro eu vou deslocar. Ao chegar aqui no ponto, eu tenho certeza que é 1. Por quê? Porque o raio é unitário. Então, o raio dessa circunferência é 1. Então, essa distância de O até A é igual a 1. E eu aqui eu nem subo, nem desço. Portanto, a altura é 0. Se eu sair de A e venho aqui para B, eu vou formar o arco AB, que corresponde a 90 graus. Quais são as coordenadas do ponto B? Vou sair da mesma forma. Eu não tenho deslocamento, então se eu não tenho deslocamento, o x é 0. E eu vou ter a altura. A altura é 1. Então, o ponto B, as coordenadas do ponto B seria 0 e 1. Saí de B e cheguei em C, eu andei mais 90, ou seja, formei um arco partindo de A de 180 graus. Agora, eu estou indo no sentido contrário. Eu estou indo para oeste. Se eu estou indo no sentido oeste, é negativo. Então, o meu raio é 1. Mas para dizer que eu estou indo para a esquerda, a oeste, então eu tenho que colocar o menos na frente, tá? Vai ser menos 1 e 0. Não tenho altura. Vou formar agora um arco partindo de A e chegando em D, ou seja, o arco AD formando um ângulo de 270 graus. As coordenadas, ou o par ordenado do ponto D, seria 0 e menos 1. Saindo de D, eu vou para A, ou seja, parti de A, cheguei em A, dei uma volta completa, formei um ângulo de 360 graus, onde o meu par ordenado é 1 e 0. Para descobrir o ângulo do arco AP, sempre eu vou traçar um segmento que vai partir da origem e vai parar no arco onde ele fez. E esse segmento é nada mais, nada menos do que o raio. Então, o ângulo sempre vai ser a distância do eixo X até o segmento que a gente traçou, ou seja, até o raio que vai coincidir onde ele parou. Então, esse ângulo eu estou chamando aqui de alfa. Tá? Para descobrir o seno e o cosseno, eu vou traçar as projeções ortogonais. Ao traçar as projeções ortogonais, nós formamos aqui um triângulo retângulo. E os lados de um triângulo retângulo recebem nomes especiais, a hipotenusa e os catetos. A hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo. E os outros dois lados recebem o nome de catetos. Aí eu vou ter cateto oposto do ângulo alfa e o cateto adjacente. A palavra adjacente, vizinho. A medida do cateto adjacente do ângulo alfa é Azinho. A medida do cateto oposto de alfa é Bzinho. Então, para eu encontrar o cosseno aqui, o cosseno vai ser Azinho dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é o raio, é 1. Então, cosseno de alfa é Azinho sobre 1. Ou seja, cosseno de alfa é Azinho. Para eu encontrar o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cateto oposto de alfa é Bzinho.
Então vai ser Bzinho, seno de alfa é Bzinho sobre 1. Ou seja, seno de alfa é Bzinho. Professor, o que representa os pontos sobre o círculo trigonométrico? Os pontos são formados por um par de números, onde o primeiro número pertence ao eixo x, ou seja, ao eixo dos cossenos. O que significa dizer que o primeiro número é o cosseno do ângulo formado pelo arco. E o segundo número pertence ao eixo y, ou seja, ao eixo dos senos. O que significa dizer que o segundo número representa o seno do ângulo formado pelo arco. Joinha. Vamos ver aqui na prática como seria. O ponto A, eu não tenho uma abertura, ou seja, é 0 graus. Significa dizer que o cosseno de 0 é 1 e o seno de 0 é 0. Andei e formei o arco AB. O arco AB forma um ângulo de 90 graus. Portanto, o cosseno de 90 é 0 e o seno de 90 é 1. Se eu formar o arco AC, eu vou formar um ângulo de 180 graus. O cosseno de 180 graus é menos 1 e o seno de 180 graus é 0. Formando o arco AD, eu tenho um ângulo de 270 graus. O cosseno de 270 é 0 e o seno de 270 é menos 1. Dei uma volta completa, formei um ângulo de 360 graus. O cosseno de 360 é 1, o seno de 360 é 0. Joinha. Como eu falei, no círculo trigonométrico, o eixo x é o eixo dos cossenos e o eixo y é o eixo dos senos. Qualquer ângulo que parar entre 0 e 90, ou seja, no primeiro quadrante, ele vai ter cosseno positivo e seno positivo. Se o arco parou no segundo quadrante, o cosseno vai ser negativo e o seno vai ser positivo. Se o arco parou no terceiro quadrante, significa dizer que o cosseno é negativo e o seno é negativo. Se o arco parou no quarto quadrante, significa dizer que o cosseno é positivo e o seno é negativo. Joinha. Exemplo. Observe a figura abaixo e responda as perguntas. Dentre os arcos AB, AC, AD e AE, indique aqueles para os quais o produto do valor do seno pelo seu cosseno resulte em um valor positivo. Gente, nós sabemos que um arco que fique no primeiro quadrante vai ter cosseno positivo e seno positivo. Se o arco está no segundo quadrante, eu vou ter cosseno negativo, seno positivo. Se o arco está no terceiro quadrante, cosseno negativo, seno negativo. Se o arco está no quarto quadrante, cosseno positivo e seno negativo. Ele quer que eu pegue o seno e o cosseno desse arco e multiplique. E quando eu multiplicar, eu encontro um número positivo. Então, para que isso aconteça, o arco tem que estar no primeiro, porque mais com mais vai dar mais, e no terceiro, menos com menos dá mais. Então, os arcos seriam AB e AD. Item B. Liste os valores dos senos em ordem decrescente. Quando ele fala em ordem decrescente, ele quer que esteja o maior seno para o menor. E a gente já viu, já estudamos, que o seno e o cosseno são comprimentos sobre os eixos. O cosseno é um comprimento sobre o eixo x e o seno um comprimento sobre o eixo y. Então, bora lá. Bora observar aqui quais os arcos que têm maior e menor seno. O arco AB seria essa altura sobre o eixo y. O arco AC seria essa altura. Tá? O arco AD seria essa altura. E o arco AE seria essa altura. Só que o seno dos arcos AB e AC são positivos. Então, quanto maior
maior o seno. E os senos dos arcos AD e AE são negativos. Então, quanto maior for no comprimento, menor ele é. Então, em ordem decrescente, ficaria o seno do arco AC é maior do que o seno do arco AB, que é maior do seno do arco AD, que é maior do seno do arco AE. Joinha. Agora, no item C, ele lista os valores dos senos em ordem crescente. Agora ele quer do menor para o maior. Pessoal, o cosseno, quando eu estou trabalhando com cosseno, eu estou falando sobre o eixo X. Da mesma forma, o cosseno é um comprimento. Então, o cosseno de AB é esse comprimento. O cosseno de C, ele não vai sair daqui, ó. É zero. O cosseno de D é esse daqui. E o cosseno de E é esse daqui. Então, o que é que nós temos aqui? Que o maior cosseno vai ser do arco AB, depois do arco AE, depois do arco AC e depois do arco AD. Eu coloquei aqui em ordem decrescente. Em ordem crescente ficaria o cosseno de AD é menor do que o cosseno de AC, que é menor do que o cosseno de AE, que é menor do que o cosseno de AB. Joinha. Exemplo. O subconjunto A do intervalo de 0 a 2π, onde seno de x é menor ou igual que zero e cosseno de x é maior ou igual que zero, para todo x em A. Essa questão, ele quer que a gente encontre qual o intervalo onde eu vou ter seno menor ou igual que zero e cosseno maior ou igual que zero. Para isso, vamos relembrar aqui no círculo trigonométrico. Nós estudamos que no primeiro quadrante, o cosseno é positivo, o seno é negativo. No segundo quadrante, cosseno negativo, seno positivo. No terceiro quadrante, cosseno negativo, seno negativo. No quarto quadrante, cosseno positivo e seno negativo. Portanto, o intervalo que obedece essas duas condições, seno menor ou igual que zero e cosseno maior ou igual que zero, vai estar entre o ângulo 270 e 360, aqui no quarto quadrante. Portanto, a minha resposta seria letra C, 3π sobre 2 e 2π. Joinha. Arcos côngruos. Em geometria plana, dependendo da situação, os ângulos são limitados a 180 graus e, em outras, a 360 graus. Mediante o emprego do ciclo trigonométrico, pode-se admitir ângulos maiores do que 360 graus. Então, nós temos aqui um ciclo trigonométrico, onde eu tenho uma abertura de 60 graus. Tá? No próximo ciclo, a minha abertura é de 410 graus. Mas como 410 graus e ele está aqui no primeiro quadrante? O que significa dizer que esse círculo trigonométrico deu uma volta completa, 360 graus, e ainda andou 60 graus. Aqui, no segundo, ele fez a mesma coisa. Ele deu uma volta completa, mais uma volta completa, e em seguida, mais 60 graus. Gente, o que é que eu estou dizendo aqui? É que esses arcos de 60, 410 e 780 graus, eles são côngruos. Eles possuem a mesma medida. Por que eles vão possuir a mesma medida? Porque se eu pegar o cosseno de 60, é esse comprimento, e a altura vai ser essa. Vocês vão observar, gente, que se a gente fizer isso para cada um, o comprimento do cosseno
de 410 e a altura do seno de 410 vão ser a mesma. Joinha, do 0 aos 60 graus, um arco com 60 graus. Uma volta completa mais 60 graus, arco de 410. Duas voltas completas mais 60 graus, arco de 780 graus. Joinha. Então, podemos concluir que os arcos com as mesmas extremidades e que diferem apenas no número de voltas inteiras são chamados de arcos côngruos. Se um arco mede beta, a expressão geral dos arcos côngruos a ele é beta mais K vezes 360 ou beta mais 2kπ, com K pertencente a Z. Quem é beta? Beta é a primeira determinação positiva. E K é o número de voltas completas que se dá no círculo trigonométrico. Joinha. Exemplo. Um móvel partindo do ponto A percorreu um arco de 1690 graus na circunferência trigonométrica. Item A. Quantas voltas completas esse móvel deu? Item B. Em qual quadrante ele parou? Item C. Qual o ângulo congruente a 1690 que fica no primeiro quadrante? Item D. Escreva a expressão geral dos arcos côngruos ao arco de 1690. Item A. Para determinar a quantidade de voltas, eu tenho que lembrar que uma circunferência ela tem 360 graus. Se um arco tem 720 graus, significa dizer que ele deu mais de uma volta. Para a gente encontrar a quantidade de voltas, eu vou pegar o arco e vou dividir por 360. 1690 dividido por 360 vai dar 4, vai sobrar 250. Então, 4 representa o número de voltas. O quociente representa o número de voltas. E o resto é a minha primeira determinação positiva. No item B, ele quer saber em que quadrante ele parou. Então, para saber em que quadrante ele parou, eu vou para a primeira determinação positiva. Tá? A gente sabe que a primeira determinação positiva é de 250 graus. Então, ele vai parar entre 180 e 270. Ele deu 4 voltas completas e percorreu mais 250 graus. Então, ele parou no terceiro quadrante. No item C, ele quer que a gente faça a redução do terceiro quadrante para o primeiro quadrante. Então, eu preciso encontrar no primeiro quadrante qual é o arco que é côngruo a 250 graus. Gente, em todos os quadrantes, eu vou ter um arco côngruo a 250 graus. Vou mostrar aqui para vocês por simetria. Então, para a gente usar a simetria, é desenhar um retângulo, onde um dos vértices desse retângulo vai coincidir onde o arco parou. Então, eu marquei aqui. Então, os outros 3 vértices são os arcos côngruos a 250 graus. Agora, eu vou traçar um segmento de reta do centro da circunferência até o ponto que indica a posição que o arco parou. Então, vai ser esse aqui. Por que eu preciso fazer isso? Eu preciso fazer isso para poder encontrar esse ângulo aqui. E para encontrar o ângulo, gente, sempre o processo vai ser esse. Primeiro, traço o segmento do centro da circunferência até onde o arco parou. Lembrando que esse segmento é o raio do círculo trigonométrico. Tá? Aí agora, para encontrar esse ângulo, o que que vamos fazer? Sempre eu vou trabalhar, é a distância do eixo X até esse segmento. Eu preciso encontrar esse ângulo. Então, como é que eu vou fazer? Como 250 está no terceiro quadrante, sempre eu vou pegar o valor do ângulo e vou subtrair de 180. Então, alfa menos π. Alfa é o ângulo 250, π 180. 250 menos 180 vai dar 70. Portanto, esse ângulo é 70 graus. Se eu prolongar o raio, eu vou encontrar o diâmetro e ele vai coincidir lá no vértice no primeiro quadrante. Se a gente prestar atenção aqui, esse ângulo e esse ângulo aqui, eles são iguais, porque eles são opostos pelos vértices. Se eu traçar o outro diâmetro,
eu tenho certeza que esse ângulo aqui também é de 70 graus. Por quê, professor? Porque a distância, a simetria me garante isso. Ó. A distância do centro até esse lado do retângulo é a mesma distância do centro até esse outro lado. E a distância do centro até esse outro lado do retângulo, essa altura, é a mesma da distância do centro até esse outro lado. Por esse motivo, eu tenho certeza que os ângulos formados entre o eixo X e os raios, eles são congruentes. Eles possuem a mesma medida. Joinha. Lembrando, pessoal, que aqui no item D, ele quer a expressão geral dos arcos côngruos. Então, eu vou transformar logo a primeira determinação positiva em rad. Então, vamos lá. Eu sei que πrad corresponde a 180 graus. Então, x corresponde a 250 graus. Eu monto aqui minha proporção, simplifico 180 e 250 por 10, aí vai ficar π sobre x é igual a 18 sobre 25. Como eu tenho uma proporção, eu vou aplicar a lei fundamental da proporções. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, x vezes 18 é igual a 25 vezes π. 18x é igual a 25π. O 18 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. X é igual a 25π sobre 18. Então, 250 graus corresponde a 25π sobre 18 rad. Agora, eu vou escrever a expressão geral dos arcos côngruos. Nós sabemos que ela é indicada por beta mais 2kπ, onde k pertence a z. Quem é beta, gente? Beta é a primeira determinação positiva. Quem é k? É o número de voltas que dá no círculo trigonométrico. Lembrando que k pode ser tanto positivo como negativo. Por quê? Porque eu posso andar tanto no sentido horário como no sentido anti-horário. Então, beta, 25π sobre 18, mais k vezes 2π, onde k pertence a z. Joinha, exemplo, calcula a primeira determinação positiva de menos 2.165 graus, reduza ao primeiro quadrante e escreva a expressão geral dos arcos côngruos. Pessoal, eu vou dividir essa questão em 3 itens. O item A é encontrar a primeira determinação positiva. O item B é fazer a redução para o primeiro quadrante. E o item C é escrever a expressão geral dos arcos côngruos. Professor, existe ângulo negativo? Não. O menos aí na frente é apenas para indicar o sentido que o arco está percorrendo no círculo trigonométrico. Nesse caso, ele está andando no sentido horário. Joinha. Para a gente encontrar a primeira determinação negativa, é da mesma forma que encontramos a primeira determinação positiva. Vamos pegar o arco e vamos dividir por 360 graus. 2.165 dividido por 360. O quociente dessa divisão vai indicar o número de voltas e o resto, a primeira determinação positiva ou a primeira determinação negativa. 2.165 dividido por 360 dá 6, sobra 5. Ou seja, eu vou ter 6 voltas completas e a minha primeira determinação negativa é 5. Então vamos agora para o círculo trigonométrico. No círculo trigonométrico, ele vai andar no sentido horário, ou seja, ele vai partir do zero e vai parar aqui no quarto quadrante. Tá? Então, como ele parou aí, eu vou traçar o segmento que parte do centro aonde ele parou, ou seja, o raio do círculo trigonométrico. Agora, eu vou achar a primeira determinação positiva. Para achar a primeira determinação positiva, ele vai andar no sentido contrário. Ele vai partir do zero e vai parar no 5. Agora, se eu olhar para a primeira determinação positiva e para esse ângulo que ele percorreu, a soma desses dois ângulos é igual a 360 graus. Então, a primeira determinação positiva vai ser 360 menos 5, que vai ser 355 graus. Joinha. Vamos agora responder o item B. No item B, ele pede para a gente fazer a redução para o primeiro quadrante.
Pessoal, se eu estou falando em redução, eu vou trabalhar com simetria. Eu vou desenhar um retângulo onde um dos vértices desse retângulo coincide onde o arco parou. Lembrando que cada vértice desse retângulo corresponde a um arco côngruo a 355 graus. Para eu descobrir esse arco côngruo, eu tenho que traçar o segmento de reta que parte do centro e vai até o vértice do primeiro quadrante desse retângulo. Agora, eu preciso encontrar essa distância, a distância do eixo X até o segmento de reta que traçamos. Para calcular essa distância, eu observo que essa distância é a mesma dessa, porque a distância do centro a esse lado do retângulo é a mesma para o primeiro e para o quarto quadrante. E a altura do centro a esse lado é a mesma altura do centro para esse lado. Joinha? Então eu tenho certeza que esses ângulos são congruentes. Para fazer a redução do quarto para o primeiro quadrante, ou seja, para encontrar esse ângulo, eu vou sempre pegar 360 menos 355, que vai dar 5. Portanto, 355 graus tem como seu arco côngruo no primeiro quadrante 5 graus. Joinha. No item C, ele quer que a gente calcule a expressão geral dos arcos côngruos. Então, beta mais 2kπ, onde K pertence a Z. Quem é beta? É a minha primeira determinação positiva, 355. Como na outra questão, quando a gente calculou a expressão geral dos arcos côngruos, eu trabalhei com radiano, aqui eu vou trabalhar com graus, tá? Então vai ficar 355 graus mais K vezes 360. Joinha. Exemplo. O polígono regular da figura está escrito na circunferência trigonométrica. Determina em graus e em radiano as primeiras determinações positivas dos arcos cujas extremidades são os vértices do polígono, tá? Olha só. A primeira determinação, ele já me deu aqui no primeiro quadrante. Se eu sair de 0 e for até M, eu vou ter um arco de 60 graus. Agora, se eu sair de 0 e for até N, qual vai ser a medida desse arco? Gente, prestem bem atenção. Se eu traçar as diagonais desse polígono, eu estou mostrando para vocês por propriedade que o ângulo formado entre duas diagonais de um quadrado sempre é 90. E ficou fácil. Eu não precisava nem saber das propriedades, porque uma circunferência tem 360 graus. Como eu tenho 4 pontos, esses 4 pontos têm que ser divididos em partes iguais. Então, 360 dividido por 4, 90. Então, para eu descobrir o arco AN, eu vou fazer 60 mais 90. Para eu descobrir o arco AB, eu vou pegar o ângulo que eu encontrei e vou adicionar 90. Sempre eu vou adicionando 90. Então, bora lá. Vamos encontrar os vértices M, N, P e Q, primeiro em graus. O primeiro vértice foi informado. M é igual a 60. Para a gente encontrar o segundo vértice, a gente vai adicionar 90, porque de um ângulo para o outro sempre vai ter 90 graus. Então, N vai ser 60 mais 90, 150. P vai ser 150 mais 90, vai dar 240. Q vai ser 240 mais 90, que vai me dar 330. Joinha. Agora, nós vamos transformar esses ângulos em radiano. Lembrando que π radiando corresponde a 180 graus. Então, π corresponde a 180. Então, x radiando corresponde a 60. Nós temos aqui uma regrinha de 3, eu tenho uma proporção. Então, vai ficar π sobre m igual a 180 sobre 60. Dá para a gente simplificar aqui por 30. Vai dar 3 sobre 1.
Agora, vou aplicar a lei fundamental das proporções. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, vai ficar m é igual a π sobre 3. Então, 60 graus em radiano corresponde a π sobre 3. Bora lá. Π está para 180, assim como n está para 150. Monta a minha proporção. Dá para simplificar 180 e 50. Simplificando 180 e 50 vai ficar 6 sobre 5. Agora, aplico a lei fundamental das proporções. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Tá? Então, vai ficar 6n igual a 5π. N é igual a 5π sobre 6. Ou seja, 150 graus corresponde a 5π sobre 6 radiano. Está para 180, assim como P está para 240. Monto a minha proporção, simplifico 180 e 240, vai dar 3 sobre 4. Aplico a lei fundamental das proporções, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, vai ficar 3π igual a 4π, o 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Portanto, 240 graus corresponde a 4π sobre 3 radiano. π está para 180, Q está para 330. Monto minha proporção, simplifico 180 e 330, vai dar 6 sobre 11. Como eu tenho uma proporção, eu aplico a lei fundamental das proporções, 6Q igual a 11π. O 6 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Portanto, 330 graus corresponde a 11π sobre 6. Joinha. Exemplo. Represente no círculo trigonométrico as extremidades dos arcos cujas medidas são dadas pela expressão. Item A. X é igual a π sobre 3 mais kπ. Tá? Aqui, π sobre 3 é a minha primeira determinação positiva. Quando ele colocou aqui kπ, π me diz o seguinte, que 360 eu vou dividir por 180. Ou seja, no círculo trigonométrico, os ângulos vão andar a cada 180 graus. Então, eu vou colocar aqui o círculo trigonométrico, vou marcar meu primeiro ângulo, π sobre 3, tá? π sobre 3, 60, é o primeiro quadrante. Então, ele vai andar aqui 180 graus, ó, a cada 180 graus. Então, vamos descobrir quem é esse ângulo. Como é que eu vou descobrir? Vou somar π sobre 3 mais 180. Então, π sobre 3 mais π. Gente, eu tenho uma expressãozinha com fração. Tenho que tirar o MMC de 3 e 1. Então, o MMC, 3. O novo denominador é 3. Pego o novo denominador, divido pelo antigo e o resultado só multiplicando. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes π, π. Repete o sinal. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes π, 3π. Então, 1π mais 3π, 4π sobre 3. Item B. X é igual a menos π sobre 8 mais kπ sobre 2. π sobre 8, gente, é a mesma coisa de eu estar dividindo 180 dividido por 8, que vai dar 22,5. Como ele é negativo, aqui é a minha primeira determinação negativa. Então, ele vai parar no quarto quadrante. Joinha. E os ângulos, π sobre 2, 90. 360 dividido por 90 dá 4. Eu vou ter 4 ângulos centrais. Tá? O primeiro é menos π sobre 8. Então, ele vai estar aqui no quarto quadrante. Vou marcar ele aqui no quarto quadrante. Tá? Já marquei aqui, ó, já tracei. E já marquei ele aqui também no terceiro. Tá? Como é que eu vou fazer para descobrir ele? Vou logo descobrir. Gente, eu vou daqui para cá, eu vou formar um ângulo de quantos graus? 180. Então, menos π sobre 8 mais π. Tiro o MMC. De 1 e 8 é 8. 8 dividido por 1, 8. 8 vezes π, 8π. Mais com menos, menos. 8 dividido por 8 dá 1. 1 vezes π dá π. 8π menos π vai ficar 7π sobre 8. Já marquei lá. Agora, eu preciso descobrir o do primeiro e o do quarto. Então, o do primeiro por 4, ele tem que ser quantos graus? 90. Vamos lá para o primeiro. Então, eu vou fazer menos π sobre 8 mais 90. Aqui, agora eu estou andando nesse sentido, então é mais. Tá? Então, bora lá. Menos π sobre 8 mais 90. π sobre 2 mais menos π sobre 8. Tiro o MMC de 2 e 8 dá 8.
8 dividido por 2 dá 4, 4 vezes π, 4π. Mais com menos, menos. 8 dividido por 8 dá 1, 1 vezes π, π. Então ficaria 4π menos π, 3π sobre 8. Agora, gente, eu posso fazer daqui para cá 180. Então, 3π sobre 8 mais 180. 3π sobre 8 mais π. Tira o MMC de 8 e 1, é 8. 8 dividido por 8, 1. 1 vezes 3π, 3π. Repete o sinal. 8 dividido por 1, 8. 8 vezes π, 8π. Então, 11π sobre 8. Joinha. Vamos para o item C. Ele também no item C me deu a primeira determinação negativa, só que agora a cada 360 graus. 360 dividido por 360 dá 1. Menos 120, ele vai partir da origem, ele vai partir daqui, daqui para cá 90, 120 então vai estar aqui no terceiro quadrante. Menos 120, questão resolvida. Joinha.